O presidente Lula, segundo a pesquisa, derrotaria o senador Flávio Bolsonaro e os governadores do Pará, Ratinho Júnior, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nos 2 turnos das eleições presidenciais em 2026. Esse é o cenário apontado pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A gente separou para vocês alguns números dessa pesquisa, vamos acompanhar. A gente separou alguns dados aí. Esse primeiro é a intenção de votos do segundo turno do presidente Lula com o senador Flávio Bolsonaro. Lula aparece aí com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro com 36%. 15% foram aquelas pessoas que declararam ali branco, nulo ou que não sabem quem votar, e 3% indeciso. Aí a gente preparou um outro cenário também dessa pesquisa, analisando aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nesse cenário, Lula teria ali 45% das intenções de voto e Tarcísio de Freitas 35%. 16% não souberam como vai votar nas eleições, não sabem ainda como vai votar nas eleições de 2026, e 4% é os indecisos. E aí ainda a pesquisa analisou o cenário envolvendo ali Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Vamos acompanhar aí qual vai ser o número, a gente também preparou essa arte. No cenário aí com o governador do Paraná, o presidente Lula sai com 45% e Ratinho Júnior 35%. Quem não sabe votar, branco e nulo, 17% e 3% de indecisos. A gente tem muitos pontos analisados essa pesquisa e é importante a gente levar em consideração a rejeição também desses candidatos, porque estamos a 10 meses da eleição, então o sentimento do eleitor muda no decorrer desse tempo, e quem tem menos rejeição nesse momento tem vantagem. É o caso de Ratinho Júnior, né? E uma desvantagem, por exemplo, para Flávio Bolsonaro, apesar de que essa pesquisa mostra um bom cenário para o filho do ex-presidente Bolsonaro comparado às pesquisas anteriores. A questão é, esse nível favorável agora, ao que parece, esse registro favorável ao presidente Lula, está muito ligado também à indefinição da direita sobre quem vai ser o candidato. Nesse momento, ainda não se sabe se a direita vai conseguir se unir, se vai surgir um candidato que vai conseguir herdar os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não vai herdar a rejeição. Vamos ter um cenário mais complicado para o presidente Lula se isso acontecer. Levi, o que chamou sua atenção nessa pesquisa e como que a gente pode explicar essa queda no desempenho do Tarcísio? Ele que era cotado até então como o candidato ideal do mercado, né? Como que o Centrão, a oposição e até o governo reagiram a essa pesquisa? Pois é, Letícia, é uma pesquisa que a gente pode falar que tem um copo meio cheio e copo meio vazio para vários desses pré-candidatos, né, que foram mencionados aí no levantamento que a gente citou, menos talvez para Tarcísio de Freitas. Dá para dizer que ele sai como o principal enfraquecido por essa pesquisa, porque ao longo desse ano, né, a gente teve vários levantamentos que colocavam o Tarcísio como o candidato mais competitivo numa eventual disputa contra o Lula em 2026, com exceção do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que está inelegível. E aí, alguns levantamentos ali, principalmente no primeiro semestre, que foi o auge da impopularidade do governo Lula, chegavam a mostrar um empate técnico entre Lula e Tarcísio, e ao longo desse tempo, então, vários grupos ali ligados ao Centrão, ao mercado financeiro, também ao agronegócio, se animaram e começaram a fazer crescer esse projeto de Tarcísio 2026. Alguns começavam a dar até como certa a candidatura de Tarcísio no pleito do ano que vem, apesar de que o próprio governador de São Paulo, ele nunca externou isso, e ele dizia que se fosse para competir contra, eventualmente, o ex-presidente Bolsonaro ou bater de frente com Bolsonaro, aí ele não competiria. Agora, se a gente vai acompanhando as curvas das pesquisas mais recentes desses últimos 3, 4 meses, a gente vê uma queda de Tarcísio. Primeiro, isso se deve a uma recuperação na popularidade do presidente Lula, e agora também com esse apoio de Jair Bolsonaro ao filho Flávio Bolsonaro. A gente pode dizer que teve
nesse levantamento de agora, em relação ao último de novembro, teve uma pequena transferência de intenção de voto de Tarcísio para Flávio Bolsonaro e ocasionada por esse anúncio do apoio de Jair Bolsonaro, né? Uma parcela ali do eleitorado bolsonarista muito fiel ao ex-presidente, que acreditava que eventualmente Tarcísio poderia ser o candidato apoiado por Bolsonaro, agora vê que pode ser Flávio, e aí declara preferência pelo voto em Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Então, Tarcísio acabou sendo o principal derrotado nessa pesquisa de agora, e aí cada vez mais, então, ele vai se voltando ao plano de buscar a reeleição em São Paulo, e aí já é um cenário bem mais favorável para ele, né? Ele é um governador ali bem avaliado, e é difícil imaginar Tarcísio perdendo a eleição caso ele concorra a um novo mandato ali no Palácio dos Bandeirantes, que até é algo, por exemplo, é uma definição que o próprio presidente Lula espera, que o PT espera para definir outras estratégias eleitorais ali no próprio estado de São Paulo, que é um estado-chave, né, para as eleições, é o principal colégio eleitoral do Brasil e que define também muitas das alianças nacionais. Então, esse movimento de Tarcísio, se realmente vai ficar ali buscando, se vai de fato buscar a reeleição ou se ainda vai tentar um voo ao Planalto, é um movimento muito importante até para o tabuleiro aí, em várias alianças, vários estados. Bom, no caso de Flávio Bolsonaro, ele sai fortalecido por um lado, né, porque inicialmente, quando foi anunciado o apoio do ex-presidente Bolsonaro a ele, muita gente viu isso de uma forma cética. Até alguns apostavam, ainda apostam, muita gente ainda aposta que essa pré-candidatura de Flávio ainda é um balão de ensaio para ele tentar negociar ali na frente, de repente, uma anistia, apesar de que isso parece cada vez mais distante, né? E Flávio Bolsonaro tem dito, não, a minha candidatura é irreversível. Mas o Centrão, ali, o próprio mercado, questionaram a viabilidade de Flávio Bolsonaro como o principal adversário de Lula em 2026, apontando que Tarcísio seria esse nome. E agora, pela primeira vez, Flávio tem alguns números para mostrar e dizer, olha, talvez eu não seja um candidato tão inviável assim, e talvez se vocês abraçarem a minha candidatura, pode ser que eu tenha uma chance de vencer Lula ali em 2026. Mas, por outro lado, tem um dado muito ruim para Flávio Bolsonaro nessa pesquisa, que é a rejeição, porque 64% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. É uma rejeição que a gente chama de proibitiva, né, e que, se ela não for revertida, inviabiliza um candidato, mesmo que ele chegue ao segundo turno, né? Então, a pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro, dentro da base bolsonarista, cresceu, teve um crescimento importante, e talvez dentro desse núcleo bolsonarista ele esteja mais forte que Tarcísio nesse momento, mas ele precisa remar muito e conquistar muito ainda e diminuir a rejeição do eleitor fora do bolsonarismo. O eleitor de centro, o eleitor ali que às vezes pende para um lado e pende para o outro, que é de fato quem define as eleições, né? Então, Flávio Bolsonaro conquistou ganhou força dentro da direita, mas ainda está muito longe de ter uma capilaridade fora da direita. E só falando um pouco aqui do presidente Lula, para ele não muda tanto assim. Inclusive, essa pesquisa mediu os índices de aprovação e mostram ali 48% de aprovação e 49% de desaprovação. Manteve ali um empate técnico, né? Mas se você olhar em perspectiva, que é o que os governistas estão dizendo, se você olhar em perspectiva em relação ao primeiro semestre, Lula vem pouco a pouco recuperando a sua popularidade. Ele chegou a ter ali, nos meses de maio e junho, uma aprovação só de 40% e uma desaprovação de 57%. Então, Lula vem recuperando esse espaço, isso vem se refletindo nessas pesquisas também contra os possíveis adversários de 2026, e o governo aposta que no ano eleitoral, com medidas aí como a isenção do imposto de renda, que começa a valer a partir de janeiro, esse novo modelo para tirar a carteira de habilitação, menos burocratizado, e outras medidas ali que o governo vai tomando, o núcleo ali do Palácio do Planalto acredita que Lula vai vir até mais fortalecido do que está agora para o seu quarto mandato.
Levi, um ponto importante que a gente lembrar a gente sabe que tanto ali para os extremos, né, direita e esquerda, para o presidente Lula, é sempre bom quanto mais polarizado ficar. O candidato ideal, vamos dizer assim, para o presidente seria alguém da família Bolsonaro. Um candidato mais ao centro, com um discurso mais moderado, seria um desafio. E aí, nesse sentido, queria até te perguntar como que você avalia, e também perguntava para o Fred também, porque a gente teve aí o Ratinho Júnior, governador do Paraná também, e falando sobre essa questão da rejeição, é um governador que tem pouca rejeição e tem possibilidade ainda de crescer, né? O Ratinho Júnior, ele, usando uma expressão em inglês aqui, ele seria uma espécie de dark horse dessa eleição, ou seja, aquele cavalo ali que está no páreo, mas que pouca gente aposta nele, não é meio que um azarão, mas que dependendo da combinação de fatores, pode ser que ele chegue lá na frente forte. Ele tem uma rejeição bem menor que a dos outros, mas ao mesmo tempo ele é menos conhecido também, né? Tarcísio já tem uma projeção nacional maior que a dele, né? O próprio Flávio Bolsonaro, enfim. Então é um candidato que tem esses trunfos, ele é um governador também bem avaliado lá no Paraná, tem alguns resultados econômicos para mostrar nesses 8 anos que ele governou o estado do Paraná. Então, é um candidato que é uma candidatura que o partido dele, o PSD, aposta nesse nome de Ratinho Júnior. Então, é um candidato que muito provavelmente vai disputar mesmo o Palácio do Planalto no ano que vem, mas ele tem esse trunfo de ser menos rejeitado, mas também precisa ser muito mais conhecido do que é agora. Fred, essa questão de ser menos conhecido também é um trunfo porque é menos atacado também, né? Isso é um trunfo e um problema, né? Ele vai ser menos atacado, à medida que ele ganha projeção, ele recebe mais ataques, e a gente não pode esquecer que o Ratinho Júnior ele veio de um crescente depois das operações no Rio de Janeiro. Quando teve aquela aliança dos governadores, ele conseguiu uma certa projeção. Foi a primeira pesquisa em que ele começou a aparecer com mais competitividade. Então, ainda tem um espaço, a gente viu uma recuperação. Como o Levi bem falou, algumas medidas ajudaram essa reta final da pesquisa para o Lula, que foi a questão do imposto de renda, a questão da carteira de motorista, né? Nós estamos vendo agora um momento em que ele está navegando, que ele poderia ter subido mais. E uma movimentação que eu queria chamar a atenção é a queda do número de eleitores que não sabem e que não querem votar, né? Branco, nulos e não sabem, nos cenários, né? Se você vê que quando você vê os cenários ali, há uma pequena queda, 2%, 2 pontos percentuais, me desculpe, nesse número. Então a gente tem uma margem aí para movimentação de todos os candidatos, tanto do governo quanto da oposição, né? Então se essa decisão, que normalmente ele está sendo identificado como esse caminho do meio da polarização, as pessoas que já estão cansadas tanto da candidatura sucessiva do governo em cima do Lula, quanto dessa polarização mais à direita que está sendo representada pela família Bolsonaro. Então, quem conseguir mobilizar esse caminho do meio tem muito boas chances de levar a eleição de 2026.